Fala pessoal, domingão, hoje é dia 9/11 e esse saiu atrasado, mas é o primeiro editorial que eu tô gravando hoje. Vou tentar colocar os 4 aqui ainda hoje, combinado? Mas vamos lá, vamos começar de matéria logo. É o seguinte, a onda da esquerda tá caindo por terra, isso aí já tá mais do que provado. O novo presidente da Bolívia já tomou posse, e aí foram 2 candidatos à direita que concorreram, o Paz ganhou e agora já era. Aquela história de ficar dando força para os ditadores aqui da América Latina, pro Maduro, para a turminha da Nicarágua, acabou. Agora, o jogo é outro. Agora é abrir para os Estados Unidos, é fazer comércio, é abrir para o mundo, é negociar, é o livre mercado. Então a gente pode estar vendo aqui do lado a Bolívia estourar. E aí tem muita gente que não conhece, tá? Pesquise Santa Cruz de la Sierra, uma cidade que tá com os preços baratíssimos, tá? Uma cidade top, é a Camboriú da Bolívia, sem praia. Mas é uma cidade que tá, assim, sem praia real, né? Tem praia artificial. É uma cidade que tá, sabe, com uma estrutura muito forte comparado ao Brasil. Tá com um preço baixo e é um lugar que dá pra gente pensar no investimento futuro. Onde a direita entra, o negócio flui. Onde a esquerda entra, desanda. É simples assim. Mas vamos lá. Novo presidente da Bolívia toma posse, abre aspas, nunca mais vamos nos isolar. O Rodrigo Paes, do Partido Democrata Cristão, assumiu nesse sábado a presidência da Bolívia. A posse do novo mandatário boliviano marca o fim de uma hegemonia da esquerda no país que ficou 20 anos no poder, 20 anos de esquerda tomando conta do país. Paes foi eleito no dia 19 de outubro, após disputa no segundo turno com o ex-presidente Jorge Quiroga. Em discurso a apoiadores em La Paz, o novo mandatário afirmou que começa uma nova era de independência na Bolívia. Nunca mais vamos nos isolar. Nunca mais o país será feito refém por uma ideologia. Ideologias não põem comida na mesa. O novo mandatário assume o poder em meio a uma crise relacionada à escassez de gasolina e diesel. O país que herdamos está devastado, endividado, moralmente e materialmente. É óbvio, onde a esquerda assume, a moral também vai embora. Com filas de combustível a perder de vistas e mercados vazios. É uma chaga, né, que chega aí sempre que a esquerda toma conta. Em seu primeiro discurso como presidente, Paz prometeu capitalismo para todos e encaminhar o país gradualmente para uma economia de mercado, com estabelecimento de relações com os Estados Unidos e outros parceiros comerciais também, inclusive o próprio Brasil. Abre aspas, não nos deram um trono, mas uma tarefa. Esta é a hora da verdadeira democracia e do respeito pela lei. Ninguém está acima da lei. Vamos superar o passado inglório e vergonhoso, disse ele. A posse contou com a presença do Javier Milei. Quando o Javier Milei chegou lá, ele foi ovacionado pelo povo boliviano. Milei fez questão de comparecer, de participar. Adivinha, o Lula não compareceu não, não esteve lá, né? E nem mandou o Alckmin e nem mandou ninguém para participar, né, de uma mudança histórica na nossa vizinha, a Bolívia. Não deu a mínima, né? Mas agora entenda uma coisa, cada vez mais o Brasil está ficando cercado pela direita. Maduro, esse não vai demorar a cair. O Chile já está mudando. Então, no final das contas, há uma mudança significativa, né, no roteiro político aqui, tá bom? Vamos lá, próxima matéria, pessoal. É o seguinte, os Estados Unidos devem intervir contra as facções no Brasil. E aí, depois do pedido feito pelo governador do Rio de Janeiro, os Estados Unidos fizeram uma nota, uma publicação dizendo que se solidarizam com os militares aqui no Brasil, que fizeram uma operação lá do Rio de Janeiro, com os mortos também, e que, caso a aprovação do projeto que equipara grupos armados, né, grupos criminosos aqui do Brasil a grupos terroristas, passe, os Estados Unidos vão partir para cima, tá? Olha só,
o que diz aqui a matéria da CNN. Como primeiro item da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. Está pautado para as 2h30 da tarde como primeiro item. Como já houve uma urgência aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, não cabe regimentalmente um pedido de vista. O governo até queria um pedido de vista, mas regimentalmente isso não é possível, segundo o presidente da CCJ, deputado Paulo Aze. O que o governo pode conseguir fazer, mas vai ser muito difícil, é retirar esse projeto de pauta. Eu conversei com alguns integrantes lá na Comissão de Constituição e Justiça, integrantes do governo, e eles me dizem o seguinte: a gente vai batalhar para rejeitar essa proposta e convencer os deputados que os próprios governistas com quem eu conversei dizem que muito dificilmente eles vão conseguir essa vitória lá na Comissão de Constituição e Justiça, uma vitória que tem uma maioria mais de centro-direita, e da hora a pouco com a deputada Maria do Rosário do PT, que é integrante também da CCJ. Ela diz assim: olha, se a gente estivesse falando apenas de algo que tivesse impacto nacional, o governo toparia sim discutir, mas não é um impacto apenas nacional, tem um impacto internacional. Esse projeto, na avaliação dos governistas, na avaliação da deputada, abre brecha para operações militares dos Estados Unidos aqui no Brasil, abre brecha também e mais justificativa para os Estados Unidos sancionarem ou criarem embargos ao Brasil a partir do argumento de que há terrorismo no Brasil. Brasileiros em relação a colocar essas organizações criminosas como terroristas. É claro também que as pessoas estão num certo patamar de desespero, onde elas aceitam qualquer tipo de ajuda que pode ser oferecida. Então, você explicar para uma pessoa comum, uma pessoa que é o tempo todo impactada pela violência, olha, os Estados Unidos eventualmente vão ajudar, ela vai dizer, que ótimo. Quer dizer, qualquer um vale a pena ajudar. Pode ser os Estados Unidos, pode ser o Super-Homem, pode ser o Batman. Se alguém vier me ajudar, eu acho bom, porque eu não aguento mais viver dentro desse contexto de insegurança. Outra coisa que me parece um pouco mais complicada é que quando você olha para o conceito de terrorismo, e aí todos os exemplos que o Lins colocou, envolvem em maior ou menor grau uma tentativa de tomada do poder. Isso. Quer dizer, o terror ali é a estratégia da utilização de afrontar civis, de atacar civis com o objetivo de tomar o poder. E aí falar que as facções no Brasil não tentam tomar o poder, e detalhe, vamos deixar bem claro que já é o que acontece. Eu tô vendo um monte de especialista, né, de óculos virado de cabeça para baixo aí, conversando patafolhas, né, nem existe essa palavra, conversando paçoca, né, dizendo, mas eles não querem tomar o poder. O poder que você toma ou é nacional ou regional. E hoje, sim, vários lugares, bairros inteiros, até cidades já estão tomadas por esses grupos. Então você começa com a cidade, depois com o estado, depois com o país. Então não tem nada, mas absolutamente nada que diferencie as ações desses grupos com grupos terroristas. Pelo contrário, fica muito claro e evidente que cada vez mais facções como Hezbollah, Grupo Hamas, têm trocas de informações com esses grupos armados aqui do Brasil. Então, assim, não dá para você ficar inventando modinha, não dá para você ficar falando, né, conversando fiado, dizendo que não tem nada, não acontece. Não, mentira, são iguais, E o PT já deixou claro, não quer, porque os Estados Unidos vão intervir e vão, literalmente, acabar com esses grupos, né? Pode acontecer igual o Bukele. Depois que aconteceu, depois que os bandidos foram todos presos, ninguém mais vota na esquerda lá em El Salvador. Não é à toa que ganhou com 86%, 87% dos votos. Só os parentes dos bandidos que ainda votaram no opositor do Bukele. Simples assim, tá? Mas vamos lá. Gilmar Mendes comenta o julgamento do suposto golpe de Estado, né, golpe da Tabajara, e diz que não será tolerada violação ao Estado Democrático de Direito. Eu disse para vocês que o sistema ia recrudescer, né? Ia criar mais força, né? E depois de tudo que aconteceu, depois da Lei Magnitsky, que parece sem efeito, né? Então, é simples. Eu não vou viajar mais, ok. Mas parece que não surtiu o efeito que era esperado. Então, a Suprema Corte acaba, né, fortalecendo aqui no país o discurso de que, nós vamos pegar vocês. Dá uma olhada. Esse julgamento, como vocês da imprensa destacaram, foi histórico, porque nós não tínhamos a tradição
o registro histórico de pessoas que tentaram contra o Estado de Direito, que atentaram contra o Estado de Direito, virem as barras dos tribunais. Nós estamos tendo militares também de alta patente submetidos às decisões do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o candidato a vice-presidente da República, general Braga Neto, sendo responsabilizado general do Exército. Então, a mim me parece que esse é um fato extremamente importante no próprio sentido histórico e no sentido de dizer que não se tolerará qualquer violação às bases, aos lastros, aos baldrames do Estado de Direito. Ou seja, o que é que não se tolerará? É o que você fala? É o que você diz? É o que você comenta? É o comentário que você deixa num post que desagrada o Estado democrático de STFismo direito? É isso? É estranho, né, tudo isso. Vamos lá. Ó, o Caporeso, ele entrou na briga ali naquilo que eles classificaram como os traidores do Bolsonaro. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Então, é algo já corriqueiro. A gente acompanhou, né? Em alguns casos, foram figuras que literalmente, né, viraram as costas para o Bolsonaro e sentiram, né, a dor do cancelamento, a força do cancelamento, né, no auge da força do bolsonarismo. Joyce Hasselmann, Frota, né, entre outros, aí que sentiram, né, o Sérgio Moro. Tá, alguns sem vitória, outros com vitória, por exemplo, Sérgio Moro se tornou senador da República. Depois a gente teve outras intercorrências, vamos dar uma olhada o que eles chamaram de intergalácticos, né? O Ricardo Salles, por exemplo, ao discordar do posicionamento do Bolsonaro, que já havia ali um acordo, né, para lançar o Ricardo Salles, e foi uma bruta de uma trairagem do PL, eu não estou falando do Bolsonaro, e se precisasse falar, eu falava, mas eu estou falando do PL, a sacanagem não foi do Bolsonaro, foi do PL. O Bolsonaro queria lançar o Ricardo Salles. O PL articulou e lançou o Ricardo Nunes, né? E aí veio o Pablo Marçal, aquela história de 2026, e o Ricardo Salles, que sempre foi uma figura muito alinhada ao Bolsonaro, na primeira vez que discordou do posicionamento, não do Bolsonaro, mas do PL, ficou sendo taxado como intergaláctico e não sei o quê, e tentaram cancelar o cara, cancelaram o cara, né? E o Nicolas também. Tentaram, só não conseguiram. A força do Nicolas é muito grande. Agora, com esse caso da Ana Campanholo e da Carol de Tônia aí, de novo, Nicolas, Tarcísio, todo mundo que incomoda. Será que é mesmo o Jair Bolsonaro ou será que é o PL? Eu, particularmente, isso aqui é minha opinião. Estou vendo que talvez os interesses do PL, do Valdemar da Costa Neto e da turma, está se tornando uma bandeira para dizer que eles são porta-vozes do bolsonarismo. Mas a gente precisa observar todos os lados. Por outro lado, o Alan dos Santos aqui, que é uma figura que... o Caporeso também, que é um cara que, para mim, é fiel ao Bolsonaro, o Alan dos Santos também, né? Detonaram o pessoal lá da Ana Campanholo, o que eu discordo totalmente. Mas olha só o que eles falaram aqui. Todo mundo sabe disso. O cara joga pra galera pra poder esfaquear mais ainda. Essas pessoas estão aceitando o Bolsonaro como refém. É isso aí. Bolsonaro está sequestrado e esses caras estão aceitando o Bolsonaro como refém. Então, já que o Bolsonaro é refém, vamos aceitar o Bolsonaro sequestrado e vamos fazer os nossos acordos para colocar os nossos parentes, amigos e os arranjos locais para a gente continuar ganhando dinheiro da máquina pública. E foda-se Bolsonaro, puta que o pariu! O que pensar dessa gente? Você vê aí até uma certa revolta do Alan dos Santos, né? Mas tem um outro vídeo também, né? Agora um trecho maior, né? Então aqui, ó. O racha da direita começou e pode custar caro nas próximas eleições. Não é que pode, não. Vou colocar aqui que pode, eu acho que vai até um pouco simplista. Vai custar muito caro nas eleições, mais uma vez, como aconteceu nas eleições municipais, né? Então, eu vejo aqui que a esquerda já conseguiu o esqueminha, né, de conseguir deixar a direita se lascar. A estratégia da esquerda não faz nada, deixa que a direita se definha sozinha. Diferente da esquerda,
que todo mundo sabe ali se colocar ali numa negociação, num acordo interno, não, vai ser assim então, vai ser tal. De vez em quando eles entram numa rusguinha, numa briguinha, né? A gente viu o caso da Quaquá com a Gleisi Hoffmann, mas passa pano logo. Não tem a política do cancelamento entre eles, coisa que o bolsonarismo faz demais. O que eles fizeram com Paulo Souza é vergonhoso, vergonhoso. O Eduardo Bolsonaro até deu uma resposta muito educada depois ao Paulo Souza. E a gente vai falar sobre isso, tá? Mas acompanha aqui, né, esse trecho aqui da revista Timeline. Eu mais adiante, não hoje, né, mas mais adiante eu vou querer depois fazer... Ontem a gente fez uma live, né, eu e o Max, falando de modo bem aprofundado essa treta toda que está acontecendo em Santa Catarina, porque para mim ali tem um fenômeno bem perigoso, sabe? Por exemplo, o perfil do Nicolas, com 3,8 milhões de seguidores, o perfil reserva dele, que é dele mesmo, ele mesmo chegou a twittar uma vez, olha, siga o meu perfil reserva, dando eco a um vídeo da Ana, onde ela tá ali falando absolutamente em verdade sobre o Carlos Bolsonaro. Então, assim, esse racha aconteceu. Fingir que ele não aconteceu é bobeira. Esse racha aconteceu. Nicolas, Marçal, Ana, entendeu? E outras pessoas. E o Carlos, com o Eduardo, Paulo Figueiredo, pessoal aqui. A imprensa estava dizendo, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro estava sendo escanteado. Ontem ele estava em Mar-a-Lago, com o nome dele escrito VIP. E nós temos um país para resgatar. Então o povo precisa saber disso. Esse racha aconteceu. Não adianta fechar os olhos para isso. É necessário entender isso. E eu vejo isso com maus olhos, porque a gente sempre falou aqui, você acredita mesmo que alguma coisa pode mudar no Brasil? E a gente sempre comentava, eu e o Max aqui, too big to rig, que é o que aconteceu com o Trump. Too big to rig, traduzindo, grande demais para fraudar. Fraude? Sim. Eu acredito que sim. Só que quando você consegue unificar todas as forças que, de certo modo, são divergentes, não convergem para todas as coisas, são pessoas que têm, em linhas gerais, o mesmo desejo, têm diferenças entre táticas, modo de ação, mas a finalidade é a mesma. Essas pessoas, se elas não estiverem unidas, não é que o Brasil não tem jeito. É que, sinto muito, mas a situação não é que ela vai piorar, porque piorar todo mundo sabe que ela vai piorar. Mesmo que nós estivéssemos acertando tudo, à noite ela fica cada vez mais escura antes do sol nascer. Antes do primeiro raio do sol é a escuridão mais profunda que nós temos. Então é óbvio que o Brasil vai precisar está passando por um momento cruel. Isso, como eu acabou de dizer, o número de endividados no Brasil são pessoas tentando solucionar seus problemas financeiros, tentando pegar crédito onde não tem condições de pagar o crédito, não tem incentivo para poder melhorar a situação econômica. Só que a gente sabe muito bem que essa situação econômica ela não soluciona o Brasil. A gente sabe que a solução do Brasil é a quinta potência, elevar à quinta potência o que o Cláudio Castro fez. O Brasil não caminha enquanto os narcotraficantes estiverem vivos, não é presos. É isso. Então, concordo, número, gênero, grau, né? Tem que elevar à quinta potência o que o Cláudio Castro fez. E também concordo do ponto de vista que já rachou. Não adianta, a direita não tem aquela unidade mais da direita. Já na última eleição a gente já viu que o Nicolas não estava concordando com algumas posturas do próprio partido, né? Alguns conchavos, alguns acordos do próprio partido. A gente viu que ele acabou, né, ali fazendo o M ali, né, falando, não, peraí, isso aqui, esse candidato aqui não tá bem. A gente viu que o próprio, vem cá, o Alan dos Santos falou o seguinte, olha, mas vocês estão aceitando que o Bolsonaro já virou refém. O Bolsonaro já é refém há muito tempo, só não vê quem não quer e quem é trouxa. O Bolsonaro já virou refém desde as eleições de 2024, estava público e notório que o Bolsonaro não queria fazer campanha para quem o PL queria. O Bolsonaro primeiro era refém do próprio PL. Ou vocês não perceberam que em 2024 sua memória está falha e está curta e você não recorda que o PL já fez o Bolsonaro refém? Agora, o PL está tentando fazer o Eduardo Bolsonaro refém. O Eduardo ameaçou rachar com o PL, sair fora do PL. Vocês não entenderam que é o próprio PL que agora já está colocando as garrinhas e ele recebeu uma missão do sistema e falou, controla esse cara aí. Senão nós vamos te derrubar o partido, mas controla essa turminha aí. Vocês não perceberam isso? Me poupe, tá?
me poupe. Então falar, mas rachou. Tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Eu, nesse ponto aqui, eu tô muito mais com o Nicolas. Muito mais. Não tenho dúvidas disso, né? Vamos lá. Cláudio Castro acabou de fazer uma publicação agora, junto com o Tarcísio de Freitas. Lembra o que o Alan dos Santos acabou de falar, né? É levar a quinta potência. Escuta só. Fala, pessoal, tô aqui em São Paulo hoje, tô visitando um grande amigo aqui, Tarcísio de Freitas. Eu falo o seguinte, é a nossa cota de flamenguistas no governo de São Paulo aqui, mas meu amigo, meu irmão, minha referência, tem feito um trabalho fantástico aqui e tô tendo a oportunidade de enfilar um café da manhã aqui na casa dele. Irmão, obrigado aí pela recepção. Obrigado pela oportunidade, né? Conversas excelentes, falando muito sobre segurança pública, né? O Cláudio que está fazendo um trabalho muito dedicado para transformar o estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns, Cláudio. Conta sempre com o nosso apoio. Obrigado. E tamo junto, Rio-São Paulo contra essas organizações narcoterroristas. Um abraço. E isso aqui vai ter que ser a bandeira daqui até 2026. Não vão poder retroceder, não vão poder recuar 1 milímetro sequer. Não vão poder recuar. Não é hora de acovardar. Não é hora de fazer isso. Se agora o STF for para cima desses governadores, eles vão enfrentar a fúria do povo, é fato. Não é à toa que depois da operação, no outro dia nomearam o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes foi na hora correndo para o Rio de Janeiro, que várias figuras, até da esquerda, falou, não, mas peraí, até aqui o Alexandre de Moraes errou. Então, o que aconteceu? Né? Deu tudo assim, pronto para o momento perfeito. Foi lá, fizeram a operação, o STF queria, mas de repente, né, o apelo popular foi muito maior e falou, STF, aqui vocês não vão mexer não. E aí agora é a hora de todos esses governadores se alinharem e ter um discurso único. Se vier outra DPF das favelas, se vier uma DPF do Cerrado, se vier uma DPF de sei lá do caramba que seja, é hora dos governadores chutarem o balde e falar, aqui não, bebê, aqui vocês não vão fazer isso, entendeu? Então, nessa linha, né, de união dos governadores. Vamos lá, matéria do Poder 360, o Aldo Rebelo, né, ex-comunista. Cara, eu lembro que quando eu falei, porque o negócio é o seguinte, eu tenho esse problema de falar o que eu penso, né? E aí, na época, eu falei que eu conheci o Aldo Rebelo e falei, caramba, as ideias dele, a visão dele, dá banho em qualquer... Muita gente aí que fica gritando, Deus, pátria e família, e tentando colar onda com o Bolsonaro. E depois virando as costas. Com certeza. E aí eu lembro que isso em 2023 ainda, logo no início, né, do governo Lula, eu falei, olha, o Aldo Rebelo é uma figura muito coerente, tá na hora de vocês começarem a analisar pela postura, pelas falas. E o pessoal, defensor de comunista. Mas escuta o que o Aldo Rebelo fala, né? É uma figura que, sabe, veio para somar forças, né? Então, já viu aquele negócio, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Pois é Ciro Gomes, no governo do Ceará, é um lugar que a direita não se cria. Mas um cara que estendeu a mão e falou, não, aqui eu faço acordo com a direita, já é melhor do que um esquerdista radical do PT. Mesma coisa, o Aldo Rebelo, hoje, ele tem uma visão, ele deixou aquele mundo, isso eu já percebi, que desde 2019 ele já vem fazendo isso, ele deixou aquele mundo para trás de intelectual de esquerda e hoje ele é um intelectual que traz, né, revelações que colocam a esquerda na berlinda. Dá uma olhada. Existe uma caixa preta no Brasil que precisa ser aberta. E o que é essa caixa preta? A caixa preta está alojada dentro do Estado brasileiro, protegida pelo governo brasileiro. Essa caixa preta está no Ministério do Meio Ambiente, da dona Marina Silva, está no IBAMA, do seu Agostinho, está no Ministério das Populações Indígenas, está na FUNAI, e a Caixa Preta é controlada e administrada por organizações não governamentais financiadas do exterior a serviço de interesses internacionais contra o Brasil. Essa Caixa Preta explica por que o Brasil vive essa situação de atraso. O Brasil não gera empregos, o Brasil não tem recursos nem para a máquina pública que está parando. Não há dinheiro para as universidades, para os hospitais. O Brasil tem que enfrentar
Ou o Brasil acaba com essas ONGs, ou essas ONGs vão acabar com o Brasil. Essa é a receita. Ou o Brasil enfrenta essas organizações não governamentais financiadas do exterior, infiltradas dentro do próprio Estado brasileiro, como se fosse uma porta rotatória. A ONG bota os seus elementos dentro do Ministério, eles fazem o serviço das ONGs dentro do Ministério e depois eles saem do Ministério e voltam para as ONGs para controlar o Ministério de fora. Controlam de dentro e controlam de fora. O Brasil não pode aceitar essa situação. Isso é uma atividade criminosa contra os interesses nacionais, com cúmplices dentro do Estado brasileiro. E o presidente Lula não pode se apresentar como inocente. Eu sou a favor do petróleo da margem equatorial, mas o IBAMA é contra. Quem é que nomeia o presidente do IBAMA? Quem é que nomeou a ministra Marina? O presidente Lula que nomeou. Então a responsabilidade também é dele. Não há nenhuma inocência nesse complô contra o Brasil. Há um governo de direito que diz que é a favor do desenvolvimento. Hipocrisia. O governo, de fato, que está dentro do governo de direito, bloqueia o desenvolvimento. Essa é a situação que precisa ser enfrentada e denunciada. Ou o Brasil muda essa situação, ou o Brasil não muda para nada. Vai continuar aí sem emprego para a juventude, sem esperança, sem infraestrutura, sem desenvolvimento, sem recursos, sem meios, e as ONGs nadando em dinheiro. Bilhões e bilhões. Simples assim, né? Simples assim, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra enorme poder estar aqui com vocês, trazendo conteúdo para vocês. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. E desculpe o atraso do vídeo hoje, domingão, né? Mas a gente volta. Vou tentar às 4 horas trazer o vídeo 2, o vídeo 3 e talvez às 9 a gente traz o último vídeo, tá? Abraço e fiquem com Deus.